Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua casa nesse dia. E o texto que eu vou repartir com você nesse dia está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 19 ao 28, que nos diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, e também Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram num pouco tempo com os discípulos. E nós vamos para a nossa meditação desse dia. Interessante a experiência que Paulo teve num segundo momento em Listra. Queriam primeiro idolatrá-lo como um deus, depois o apedrejamento instigado pelos judeus de Antioquia e Icônio. Paulo, porém, acudido pelos discípulos, retira-se da cidade e parte para Derbe com Barnabé. Pregado o evangelho, feito novos discípulos, voltam para Listra, Icônio e Antioquia. Acontece o fortalecimento dos discípulos e a exortação à firmeza na fé, sendo-lhes mostrado que, apesar do cristão passar por atribulações, o mais importante, o reino de Deus, permanece. À medida que os discípulos seguem viagem, eles organizam a igreja, elegem presbíteros com a prática da oração e do jejum. Foram a diversos lugares: Pisídia, Panfília, Perge, Atália. Navegaram para Antioquia, onde relataram à igreja o que Deus fizera com eles e como abriu aos gentios a porta da fé. Será que seguimos o exemplo de Paulo quando sofremos tribulações por causa da nossa fé em Cristo Jesus? Ou limitamo-nos a lamentar? Como comunidade, damos força àquelas pessoas que procuram pregar o evangelho retamente? Como presbitério, oramos, estudamos a palavra que nos relata os feitos de Deus? Ou apenas ocupamo-nos com assuntos administrativos? Paulo e Barnabé foram perseverantes nas tribulações, contaram os feitos de Deus e mantinham comunhão permanente com os irmãos, dando força àqueles que pregavam o evangelho. E nós vamos orar a Deus nesse momento. Querido e amado Pai, nos fortaleça, nos ajuda na caminhada, Senhor, pois precisamos da Tua graça, do Teu favor e da Tua bondade. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes para que possamos ajudar aquelas pessoas que estão precisando de força na caminhada, pessoas que estão pensando em desistir, pessoas que estão olhando para trás, pessoas que não estão perseverantes na fé. Então nos ajuda, Senhor, a sermos boca do Senhor nesses dias,
para falar o quão importante é permanecer e prevalecer nos teus caminhos. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ajudar nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Jesus.